Muito boa tarde a todos. É com satisfação que nós começamos mais um SIG Educação Odontológica, com um tema importante, que é a educação para o desenvolvimento sustentável na saúde bucal. Para isso, nós convidamos o professor Cláudio Fernandes. Ele é professor adjunto lá na Federal Fluminense, coordena o Núcleo de Pesquisa em Saúde Bucal Sustentável e a Agência de Inovação do Instituto de Saúde de Nova Friburgo. É uma honra ter você aqui conosco, Cláudio, por sugestão da professora Daniela Carceri. Você é um especialista nessa área, vai trazer para a gente ideias novas, insights valiosos. Seja muito bem-vindo. Eu vou deixar a professora Dani fazer algumas palavras e, em seguida, o espaço é todo seu. Muito obrigado, professora. Dani. Obrigado. Boa tarde, professor Cláudio, boa tarde a todos. E reiterar, né, as palavras do colega Marco Dias e dizer da alegria de ter sua presença na ABENO e de saber também que estaremos juntos em Manaus, onde estarás proporcionando uma oficina que com certeza vai iluminar os gestores, professores, né, no ensino odontológico, nessa temática. Para nós é motivo de orgulho ter sua expertise, porque nesse tempos que vivemos, realmente o ensino odontológico tem que acompanhar as discussões e estar adiante, né, dessa causa tão importante que é a proteção da nossa casa comum, do nosso planeta. Então, muito obrigada e a palavra é sua. Muito obrigada, querida presidente, doutora Daniela, muito obrigado, doutor Marco, professor, dessa oportunidade de abordar um tema como o desenvolvimento sustentável na saúde bucal, com um foco particular e específico para as questões de educação. Nós, de fato, Daniela, acho que você lembrou de um aspecto muito importante, é a conexão com a vida, né? As profissões e os nossos afazeres, eles muitas vezes dominam boa parte do nosso tempo e nos colocam aí diante de desafios do próprio sustento, dos ideais de família, dos ideais pessoais, mas eles também precisam ser colocados em perspectiva do que é a vida como um todo, né? Nós somos parte de um grande movimento que incorpora as nossas atividades profissionais, mas não estão limitadas a ela. Então, precisamos conectar melhor com aquele ambiente que nos cerca, com o momento que vivemos historicamente, é um momento de conscientização, é um momento de awakening, né? como dizem os de língua inglesa, de despertar mesmo para as possibilidades e os riscos que nos envolvem. Eu tenho atuado nesse campo há alguns anos, né? Desde da minha formação em pós-graduação um pouco mais avançada, né? Fiz meu mestrado e o doutorado na Suécia, na Universidade de Malmö, no sul da Suécia, e os conceitos de segurança ambiental já eram trabalhados lá, né? A partir, por exemplo, que os rejeitos e os resíduos do amálgama dental eram tratados, né? Eles já tinham separadores de amálgama aí, desde a década de 80 na Suécia já era muito comum, aí até mesmo quando eles seguiram com a proibição. Mas não é uma questão limitada ao amálgama, como vocês vão ver aqui durante a nossa fala, é muito mais uma questão de posicionamento, de entender como a nossa atividade profissional ela é uma atividade geradora de impacto. E ela também é uma oportunidade de posicionar os nossos maiores usuários, né, que são os nossos pacientes, mas também posicionar aqueles gestores que lidam com os pacientes e que efetivamente são alunos do nosso sistema de ensino. Como podemos intervir no desenvolvimento da sociedade a partir do desenvolvimento da educação.
Então, eu sou professor da Universidade Federal Fluminense, eu atuo aqui no Instituto de Saúde em Nova Friburgo, né, uma região serrana maravilhosa, linda, 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 que nós temos aqui muito orgulho e privilégio de poder conviver aqui com a maior concentração de Mata Atlântica numa cidade do nosso estado, extremamente bem cuidada, preservada, lógico, com seus desafios, naturalmente, mas com um grande exemplo de convivência. Eu local de 2011, mais ou menos, né, desenvolvendo essa pauta de sustentabilidade de uma maneira de acordo com as oportunidades que eu recebi também ao longo da minha experiência internacional, que vocês vão conhecer um pouquinho mais daqui a pouco. Eu também atuo no eixo de inovação com muita firmeza, falo com vocês, inclusive, agora da nossa incubadora aqui em Nova Friburgo, e atuo como consultor da indústria médico-odontológica no segmento de inovação. Tá? Faço uma assessoria internacional para a ABCD, Associação Brasileira dos Cirurgiões Dentistas, e atuo como chefiando a delegação da ABCD na COP Minamata. Né? A COP, assim como teremos a COP 30, né, que está bem famosa aqui no Brasil, que é específica de mudanças climáticas, a COP Minamata tem o mesmo, digamos, status, né, de patamar, pois ela também é uma conferência das partes, né, e por isso a abreviatura de COP, desenvolvida em nível internacional pelas Nações Unidas, né, onde os tratados são assinados. Fico à vontade, então, para esse desenvolvimento. Aqui está um pouquinho da nossa região, que vocês veem o município de Nova Friburgo, do estado do Rio, e a nossa sede O áudio travou um pouquinho agora. Administrativa, né, que é a nossa sessão no Saúde de Tribuna. Eu queria mostrar para vocês um pouco sobre como que essa questão realmente se desenvolve. Porque sustentabilidade hoje é um tema realmente em discussão. Né? Por que isso começou dessa forma? E por incrível que pareça, nós precisamos, houve uma necessidade de sair da Terra para poder entender o que era a Terra. E foram astronautas a bordo da Apollo 8, né, na primeira missão tripulada que dava a volta à Lua, né, lá em 1968, especificamente, veja vocês, na noite de Natal, do dia 24 de dezembro, entendeu que havia algo mais para poder ser visto. Né? E dentro desse processo, eu queria mostrar para vocês um vídeo que aconteceu dentro da cápsula da Apollo 8, sabe? Vocês imaginam a cápsula ela ser mais ou menos do tamanho de uma Kombi. Manja, menor do que uma van, tipo uma Kombi mesmo. 3 malucos a 370 mil quilômetros de distância. Em 1968, você imagina a tecnologia e explorar a Lua. Gente, e eles conseguiram fazer umas edições e umas gravações naquele período e a gente tem acesso a esse material. Dá uma olhada nesses extratos que a gente retirou aqui. Beginning with Frank Borman announcing the start of the roll maneuver, and you'll see the rising Earth move from one window to another as Apollo 8 turns. Esse movimento, o registro do nascer da Terra, foi algo que mudou não só esses astronautas, vocês vão ver, mas toda a nossa sociedade, né? Você vê, esses são pessoas extremamente preparadas, né, tanto do ponto de vista de formação científica, como habilidades, resiliência física. Quer dizer, tem todo um aspecto de preparação dessas coisas. Eles estavam lá seguindo um protocolo, né, fazendo fotos, eliminando a superfície que poderia ser, né, em relação a futuras oportunidades de exploração, conhecimento, aquisição mesmo de conhecimento. Né? Afinal de contas, era a primeira vez que um ser humano estava vendo um objeto, né, que circulava a própria Terra. Era um momento único. Quando, de repente, gente, aconteceu algo
que mudou tudo dentro daquele momento. God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, that's pretty. Olha Hey, só, I'll gente. take that on schedule. Isso não estava programado. Não, Got the film que isso ia acontecer. E in me aí and roll a color quick. Oh man, that's great. Where's quick? começou a correria, precisava tirar a foto da Terra nascendo, né? A gente costuma tirar a foto do Sol nascendo, da Lua nascendo, uma foto da Terra nascendo, ninguém nunca tinha tirado. E aí eles pararam tudo. Esquece a programação, esquece lá o schedule e corre, arruma um filme colorido aí, pelo amor de Deus. Ah, decepção. Ih, caramba, perdemos a Terra. E agora? Quer dizer, gente, eu faço questão de mostrar isso para ver. Vocês imaginam a situação dentro de uma posição daquela, o risco iminente de morte a qualquer momento. E os caras, a alegria de poder ver a Terra nascer. Calma. Dentro daquele espaço, né? E aquilo acabou se tornando uma foto tão importante, mas tão importante, que ela passou a simbolizar todo um mecanismo, toda uma era. Ela, evidentemente, virou uma foto celebrada mundialmente, ela virou capa da Time Magazine, né, na época, né, para quem ainda se lembra o que é uma revista física. One of the 3 photographs taken by Bill Anders became an iconic image of the 20th century. E esse tipo de experiência, ele nos trouxe a percepção de que nós estávamos ali naquele pontinho azul, lá no meio do universo, né? Como era pequeno o nosso planeta. E a partir daquela percepção de tamanho, de importância, muitos questionamentos puderam ser feitos. Até nós chegarmos, né, ao principal evento que trouxe a humanidade a refletir, que foi a Rio 92, né, quando tivemos... Para descobrir que sustentabilidade nem é tão verde assim, né? Ou melhor, não é só verde. Ela é verde sim, porque precisamos preservar e conservar os recursos naturais do planeta, mas ela também é azul, porque ela precisa garantir prosperidade aos negócios, ela precisa capacitar a suficiência econômica, o direito dos acionistas, o direito dos investidores, naturalmente com a exploração responsável dos recursos naturais. E não menos importante, talvez até mais importante do que todos, precisamos garantir o direito das pessoas, os direitos humanos, a justiça social, a ética nas relações profissionais e sociais. Para entender, gente, que sustentável, de fato, não é somente quando o planeta e os negócios estão de acordo ou quando o planeta e as pessoas estão de acordo. Sustentável, realmente, é quando existe uma interseção perfeita entre preservação do planeta, justiça social e negócios éticos e sustentáveis. O que aconteceu naquela época, em 2012, a publicação dos documentos de consenso obtido na Rio+20 mostrou que sustentabilidade não era o melhor caminho, mas, na verdade, o único caminho para a sobrevivência da espécie humana. Muitos estudos foram demonstrados, muitos esforços foram feitos no sentido de mostrar a importância desses impactos em relação à preservação da vida na Terra. E aí precisou ficar muito claro, documentado dessa forma, que nós precisamos aprender a consumir melhor, a reutilizar, a reciclar sempre que possível e evitar toda a fonte de poluição no nosso meio ambiente. A pesquisa, o desenvolvimento e a inovação estarão na base de todos esses processos de sustentabilidade no futuro. Esse momento político, então, ele passou a crescer de uma maneira mais pragmática. Como podemos tirar esse ambiente de sustentabilidade e de direito coletivo
ao mesmo tempo que obrigações coletivas, como podemos tirar isso das ideias e tornar isso mais concreto, tornar isso algo viável, executável e, principalmente, fiscalizável. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável foi criada. Entre 2012 e 2015, quando ela foi publicada, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um plano de ação, um mapa de como as pessoas, o planeta e a prosperidade podem, de fato, cooperar. Ele também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade para todos. Aí, reconhecendo que a erradicação da pobreza, em todas as suas formas, está na base dessa questão, assim também como a colaboração entre as partes se tornará um requisito essencial para o desenvolvimento. Maravilha, Cláudio. Gostei, é super interessante, temos um mapa, mas e daí? O que o dentista tem com isso? Muito bem, gente. A primeira pergunta, então, que a gente tem que fazer é: será que odontologia é sustentável? Será que os nossos meios, processos, materiais, políticas, elas de fato respondem a essa pergunta? Qual pergunta? Essa aqui, ó. O fato de que a nossa profissão, a profissão do cirurgião dentista, ela está sendo desafiada por uma crescente demanda por melhores cuidados de saúde bucal, por mais pessoas, em mais países do que nunca. E, ao mesmo tempo, a obrigação de reduzir as exigências que se coloca sobre os recursos finitos da Terra. Portanto, o sucesso profissional ele será julgado por quão bem nós conseguimos responder a esta questão. E como é que estamos indo, gente? Como é que está a saúde bucal globalmente? Está indo bem? Pois é, está mais ou menos, né, gente? Apesar dos muitos avanços em algumas áreas, apesar de muitas novas tecnologias e certos progressos regionalmente, até mesmo nacionalmente, quando a gente fala do Brasil, a gente vê que quando se estuda globalmente, o impacto, né, o peso global de doença bucal ainda é muito alto. Se nós entendermos, né, que nos últimos 25 anos os avanços não foram capazes de nos tirar da situação que estamos. Por exemplo, a cárie dental não tratada, né, sendo a doença mais prevalente de todas as doenças que existem registradas, né, de todas as áreas de saúde. Não estou falando só de saúde bucal, não. É a número 1 de todas as doenças registradas. A doença periodontal severa é a 6ª doença mais prevalente. E a cárie não tratada em crianças é a 10ª. Então veja vocês, entre 10 das mais prevalentes doenças do mundo, 3 são de origem odontológica. Né? E isso faz com que 3,5 bilhões de pessoas, basicamente a metade de toda a população do planeta, sofra com essas características. E divide ainda fatores de risco que são comuns para a doença bucal em vários outros segmentos, como é a questão da dieta rica em açúcar, o uso do tabaco, a ingestão prejudicial de álcool e a higiene bucal deficiente. Esses impactos, eles prejudicam diretamente o desenvolvimento humano, não só do ponto de vista do sofrimento, mas também do ponto de vista da produção, porque ele gera custos diretos e indiretos de mais de 1 trilhão, aliás, que conta essa, quase 2 trilhões de reais todos os anos por conta das doenças não tratadas e os impactos que as doenças geram nas pessoas em geral. Então temos muito o que fazer, precisamos entender o desenvolvimento de saúde bucal como algo que precisa incorporar novos paradigmas. E quando a gente olha, por exemplo, para algumas questões que estão muito associadas, né, a garantias e preservação do planeta, a gente olha, por exemplo, para consumo de água. Todo mundo sabe que a água limpa, a água doce e saudável é algo que precisa ser disponibilizada para a qualidade de vida humana. Nós não podemos conviver com água salobra ou com água que tenha contaminações. E o fato, gente, é que os nossos consultórios odontológicos, sejam de que forma forem, eles hoje consomem cerca de 7 vezes mais água por dia do que a média de um consumo per capita recomendado pela Organização Mundial da Saúde.
7 vezes mais. Ah, mas aquele aguinha no cuspidor, né, Cláudio? Que fica lá correndo e tal, que é o problema? Pois é, aquela água também. Mas a grande verdade, gente, é que nós temos equipamentos que são extremamente mal desenhados do ponto de vista ambiental, como é, por exemplo, o sugador odontológico. A grande maior parte das tecnologias que utilizam sugadores para a odontologia são produzidos a partir de um turbilhão de água. É isso mesmo, né? Um redemoinho causado pela água limpa que está no encanamento. Essa água entra, faz o turbilhão, o vácuo é criado e ele é jogado fora, pela taxa ali básica, né, de 200 litros de água por hora. É um consumo estratosférico, um desperdício fabuloso de água limpa. Infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Outro aspecto importantíssimo de verificarmos é em relação à disponibilidade do acesso à população. Esse é um mapa bastante interessante, apesar de já ter alguns anos nas costas aqui, ele precisava até ser repensado hoje, mas ele ainda traz muitas verdades para nós avaliarmos, né? Esse atlas é como se fosse o tamanho dos países medido pelos tamanhos da população de saúde bucal. Dentistas, auxiliares, técnicos de higiene, toda a força de trabalho odontológico. E aqui a gente vê que esse mapa tem grandes alterações, né? Você vê ali uma América do Sul mais ou menos preservada, mas um Brasil bem gordinho e tal, fortão, não é? Mostrando realmente a enorme quantidade de recursos humanos que o nosso país dispõe nessa área. Já outros países, vocês veem ali o México bem menorzinho, né? A gente vê alguns países da América do Sul, da América Central, que estão bem reduzidos, um Canadá que praticamente desapareceu do mapa, e, aliás, um continente inteiro que praticamente desapareceu, né? Cadê a África? Você vê como é difícil você cuidar de saúde bucal numa região onde você não tem realmente a disponibilidade de profissionais. E entendendo que esse mapa pode mudar completamente quando a gente faz um detalhamento por cidades ou até mesmo por regiões de uma cidade, é muito interessante pensar como que a acessibilidade é algo a ser discutido. Outro aspecto que a gente pode interpretar quando a gente faz aquela pergunta, né, se odontologia é sustentável, a gente pensar assim, equipamentos odontológicos, será que eles podem ser mais eficientes? O que vocês acham, gente? Alguém já viu esses símbolos aqui? Acho que já, né? Todo mundo conhece o trabalho do Procel. E olha, não é só no Brasil não, viu? Tem Procel aí, tipo Procel, espalhado no mundo inteiro, em tudo quanto é idioma. Só não tem produto odontológico, né? Ou quem aqui já comprou um autoclave e foi olhar lá qual era o nível de consumo? Tem não, gente. Tem ar-condicionado, tem geladeira, tem freezer, tem até no fogão, mas equipamento de saúde não tem não. E por que não tem? Sinceramente, porque ninguém nunca pensou nisso. Porque não está na agenda. Porque isso é um acordo setorial, gente. A associação odontológicas, né, se a força organizada da profissão ir lá bater na porta do Inmetro, escuta, desenhar aqui um Procel aqui para a saúde bucal, pode ser? Eles vão fazer, porque isso é uma mera equação de quanto consome um equipamento. Extremamente saudável, porque a partir desses selos, as empresas são naturalmente incentivadas a desenvolver equipamentos que são mais protetivos, que economizam, que são mais eficientes no seu uso de energia. Indiretamente, estamos fazendo todo um trabalho de preservação ambiental, pensando naquele consumo que é feito dentro das nossas atividades profissionais. E a pergunta que se torna é essa. E agora? O que a gente vai fazer? Nossas demandas são imensamente maiores do que a capacidade do planeta de atender essas demandas. E o que a gente faz? Pois é, nós aí, gente, temos um novo desafio para enfrentar. Esse desafio é necessário, porque nós já passamos tempo demais não entendendo como que isso afeta a nossa vida e como que nós também somos responsáveis em entregar uma qualidade de vida humana melhor. A saúde bucal é, sim, uma parte muito importante da vida humana e está na hora de assumir a responsabilidade como integrar as metas de desenvolvimento sustentável nas atividades diárias em todos os níveis da odontologia
inclusive na educação. E aí eu quero mostrar aqui rapidamente para vocês, gente, uma historinha, para vocês perceberem que isso aqui não começou ontem, sabe? Isso não foi aí estimulados pela COP30, que aliás é uma grande oportunidade, que vocês vão ver já já, mas isso não nasceu agora, né? Esse trabalho que nós desenvolvemos, ele já vem lá desde 2011, na verdade, quando o FDI, né, e eu participava já na época como membro da comissão de ciências do FDI, nós tínhamos um momento onde desenvolvemos a visão 2020 da instituição, né? Um documento que na época foi muito popular em várias grandes corporações, de entender quais eram os grandes fundamentos e para onde a profissão iria se desenvolver nos próximos 10 anos. Então esse trabalho foi feito em 2011 e eu, na verdade, fui um daqueles preocupados, né, e talvez tenha proporcionado aí com certo pioneirismo esse interesse internacional sobre como sustentabilidade deveria, sim, ser uma ordem do dia, ser uma questão prioritária para a saúde bucal e todo o complexo profissional de odontologia. E foi baseado naquele trabalho que o FDI me pediu para representar a instituição na Rio+20. Essa grande reunião que reuniu mais de 200 países, primeiros ministros, presidentes, reis, rainhas, chefes de Estado, quase 70 mil pessoas focalizadas nessa questão de como realizar o desenvolvimento sustentável em todas as áreas do conhecimento. E a saúde bucal estava lá presente também. Nós apresentamos esses resultados durante o FDI, o Oral Health Forum, que foi realizado no 100º aniversário do Annual World Dental Congress em Hong Kong, em 2012, um primeiro simpósio sobre odontologia verde realizado, onde nós levamos, então, essa questão sobre como poderíamos realmente trabalhar, como que o planeta inteiro estava se dedicando e nós não poderíamos ficar de fora. Alguns elementos já começavam a se tornar presentes em todo o contexto, né? Já tínhamos ali, né, logo já um ano depois, em 2013, o trabalho da Convenção de Minamata. A Convenção de Minamata sobre Mercúrio foi um estudo muito longo, né, que aconteceu desde 2011, na verdade, onde diversos países fizeram toda uma investigação sobre como o mercúrio ele afetava a vida no planeta. E olha, gente, que eu não estou me referindo ao amálgama dental, eu estou me referindo ao mercúrio, ao elemento químico mercúrio utilizado em centenas de aplicações industriais diferentes e os impactos que ele gera na vida humana, mas também no amálgama. Em 2013, então, essa convenção ela foi assinada, né, foram na época 171 países, o Brasil era signatário desse tratado, e se tornou, então, um dos players, né, um stakeholder, para poder desenvolver como soluções de enfrentamento da substituição do mercúrio poderia acontecer. Já em 2014, nós fizemos o primeiro simpósio internacional de odontologia sustentável. Lá em Nova Friburgo, naquela época, nós estávamos experimentando com um sistema de filtragem e reciclagem dos resíduos desses materiais, né, dos produtos derivados de amálgama, porque nós ainda colocávamos algum material restaurador de amálgama, mas especialmente retirávamos muito, né? Toda a clínica até hoje tem bastante necessidade de fazer novas restaurações, quando as antigas falham, quando tem alguma situação específica, e você acaba tendo que retirar alguma restauração que tem amálgama, e aquilo vai parar no esgoto, vai parar em vias efluentes, e esses separadores, filtros de amálgama poderiam ser úteis, né? Nós fizemos, então, esse simpósio passou a se tornar um evento anual. Em 2016, ele estreou no CIOSP, né, com o apoio aqui da APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, né, que é um dos maiores eventos do mundo. E nós fazemos o CIOS, né, o Simpósio Internacional de Odontologia Sustentável, de maneira bastante ampla, sabe? Convidando não só
a categoria profissional, mas as diversas instituições, como os conselhos de odontologia, as associações associativas, profissionais de classe, tá? Também o ponto de vista da ciência, com a participação do SPPQO, dos grupos de professores de dentística, de materiais dentários, da própria BIMO, as universidades, e participantes internacionais também, como eram os presidentes do FDI. Já em 2017, nós fizemos a primeira publicação de políticas de sustentabilidade em odontologia, já junto ao FDI. Ela foi publicada em Madrid, na Espanha, durante o Congresso, né? É uma contribuição nossa também para o desenvolvimento da área. E ali existe todo um backbone, uma espinha dorsal, de como nós podemos realmente não só reconhecer a importância de colaborar para os interesses da sustentabilidade, mas também assumir responsabilidade e desenvolver as demandas da sociedade. Em 2018, publicamos um dos primeiros textos que confronta realmente a necessidade de construir um novo paradigma, de incluir os aspectos de sustentabilidade em odontologia para dentro da profissão. E isso, então, foi tornando e dando cada vez mais corpo a esse trabalho. Em 2019, recebemos a presidente do FDI no CIOSP, a doutora Catherine, e junto aqui com diversas outras autoridades e membros do Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, fomos avançando nessa pauta e mostrando como nós deveríamos realmente introduzir esse contexto de forma mais explícita, mais construtiva dentro dos nossos meios de trabalho. Um dos pontos de vista essenciais é o papel da inovação para o desenvolvimento sustentável. Esse trabalho, publicado pela Comissão Europeia, além de outros, né, por agências também da ONU, mostram como é importante a inovação para o desenvolvimento sustentável, porque é a partir do desenvolvimento de novas soluções, seja de novos produtos, de novos equipamentos, de novos processos, que você realmente consegue fazer mais usando menos. Usando menos equipamento, menos energia, menos resíduos e talvez também menos poluentes, sempre pensando também em garantir mais acesso à população, mais qualidade para a saúde bucal, menos impacto para o meio ambiente. Essas questões de inovação, então, se tornaram um alvo central. E aqui vocês veem alguns desses aspectos, né, de caminhos para o futuro que estão identificados ali, como a questão da presença do BPA, né, que são os bifosfanatos que estão, dos polímeros perdão, gente, eu queria me referir ao BPA, aos bisfenóis que estão presentes intrinsecamente na composição de resinas compostas, porque são materiais originários de resinas petroquímicas. Então é praticamente impossível eliminar totalmente a presença do BPA nesses materiais, né? Apesar das resinas serem produtos que atendem muito bem às necessidades de fechar as cavidades odontológicas, do ponto de vista ambiental, elas não são zero bala, né? Quer dizer, elas não são perfeitas. O BPA tem diversos riscos de impedir as reações hormonais, tanto do ponto de vista da saúde humana, mas especialmente no meio ambiente, atrapalhando o ciclo de vida de plantas e animais nos sistemas aquáticos, né? As embalagens, por exemplo, podem ser muito melhor pensadas e desenhadas, né, para poder ter um impacto menor no ambiente. O tempo de uso desses materiais e produtos também nas suas embalagens pode ser consideravelmente menor, né? A importância de trabalhar ainda mais soluções para a prevenção da cárie dentária, sem dúvida nenhuma, uma das mais sustentáveis soluções que podem existir é a não doença. Então, prevenir doenças bucais é um dos aspectos que realmente tem muito foco na agenda de sustentabilidade. Materiais que possam substituir o amálgama, sem dúvida, são muito importantes, porque com o avanço da Convenção de Minamata
Isso se tornou extremamente importante. Em 2017, o Brasil ratificou a sua posição na Convenção de Minamata e fez a internalização no pacote jurídico, né? Quer dizer, então, tanto em nível de Câmara Federal, Senado e o sancionamento da Presidência da República, tornou, então, o amálgama dental, a Convenção de Minamata, uma realidade no arcabouço jurídico brasileiro. Logo depois, o Ministério da Saúde, então, criou o plano setorial para implementar a Convenção de Minamata sobre o mercúrio no Brasil, não é? Que nós fizemos parte desse grupo de trabalho aí, durante muitos anos e contribuímos para o desenvolvimento do plano setorial, que mostra realmente como as questões ligadas ao mercúrio podem e devem ser enfrentadas no sistema de saúde brasileiro. A última reunião relevante que nós podemos dizer, né, em 2019, onde esses aspectos foram trabalhados em Genebra. A gente esteve presente, né, representando a ABCD, né, uma das únicas associações internacionais que está oficialmente vinculada na capacidade de observadora da COP Minamata. Em 2022 ainda, nós apresentamos esse trabalho na arena do CFO, especificamente para mostrar como essas últimas acréscimos, né, das medidas definidas na COP Minamata chegavam à odontologia. E naquele momento a ABCD levou uma delegação bastante extensa aqui, foram diversos participantes de focos diferentes que puderam então registrar esse momento, né, onde além do phase down, né, que é a redução do uso do amálgama, a eliminação da venda de sistemas que sejam não encapsulados, né, somente o encapsulado ainda é permitido, as diversas características de incrementar a pesquisa por novas soluções e favorecer o desenvolvimento de aspectos de prevenção. A COP4, realizada em 2022 na Indonésia, também definiu que era necessário excluir ou não permitir, pelo menos, ou no mínimo recomendar contra o uso de amálgama em grávidas, pacientes lactantes e ainda crianças abaixo de 15 anos. Essa foi uma determinação alcançada na COP4 de Minamata, que vem sendo trabalhada e implementada também pelo governo brasileiro. Um dos aspectos, né, que nós estávamos trabalhando aqui com vocês é essa questão da inovação. Esse aqui é um exemplo, né? Nós, em 2019, conseguimos alcançar uma instalação plena de tecnologias de filtros separadores de amálgama, onde todos os nossos consultórios odontológicos na UF em Nova Friburgo hoje possuem essa barreira ecológica que garante que 98,5% de todo o resíduo de amálgama é retido nesses filtros que que realmente impedem que os resíduos vão alcançar as vias efluentes e acabar parando aí em áreas que são importantes para a natureza, né? Além disso, nós também instalamos bombas de vácuo seca. Quer dizer, elas não usam água, portanto, não gastam, não desperdiçam nem 1 litro de água durante o seu funcionamento. Foram acordos que fizemos com uma empresa, a Metasys, a empresa austríaca, que já desenvolve esses sistemas há muitos anos, na área de separadores de amálgama, por exemplo. Há mais de 40 anos a Metasys desenvolve esses sistemas, né? E é mais do que hora de que nós tenhamos esses equipamentos disponíveis no Brasil também. Ainda dentro do desenvolvimento da inovação, nós trabalhamos em cooperação com algumas empresas, como é a Ivoclar e a SDI, para desenvolver produtos para substituir a amálgama dental. É muito importante entendermos, gente, que a Convenção de Minamata impõe limites, inclusive para a produção, né, extração do minério e para a venda internacional. Quer dizer, é uma mera questão de tempo para que não seja possível comprar mercúrio
ou nem vender, mesmo encapsulado, quer dizer, simplesmente não vai ter mercúrio para trabalhar. Então é uma redução que precisa ser substituída em tempo e extremamente necessário que haja o desenvolvimento da pesquisa para entender como essas indicações, né, como as variadas indicações de amálgama podem ser substituídas. Nós temos aqui um outro exemplo de extensão, né, provando como é necessário também, além de olhar para dentro do consultório, é importante olhar para fora do consultório. Como a sociedade é impactada por ações que têm, sim, uma questão aí de baixa sustentabilidade quando se refere à saúde bucal. Tá? E aí nós estamos falando, gente, das escovas de dente. Tá? Daquele plástico que está na sua boca 3 vezes por dia, mas não é o plástico do canudinho, não é o plástico da sacolinha do supermercado, não está na mídia da imprensa, tá? Mas ele é frequente. São milhares de toneladas de escovas de dente, de tubos de pasta de dente, de refis dental, que são jogados no ambiente todos os anos. E como ela tem baixa reciclabilidade, apesar de serem recicláveis, eles não são de reciclabilidade muito simples, portanto cara, eles têm muito pouco interesse dos catadores e empresas que fazem isso. Portanto, esse plástico ele acaba contaminando aí os lixões, os aterros sanitários e acaba indo parar nas vias aquáticas e no mar, eventualmente. Então, esse é um trabalho que nós desenvolvemos em conjunto com a CuraProx e a CuraCycle, que é uma ONG, né, apoiada também pela Amigos da Vez, né, é um trabalho extremamente interessante, onde é feita a destinação de escovas e resíduos, né, de escovas e tubos de pasta dental, enfim, todo tipo de resíduo de natureza de saúde bucal. E nós fizemos essa cooperação junto com a Prefeitura de Nova Friburgo para levar isso para fora dos consultórios odontológicos. Como assim? Sim, instalando em escolas, instalando na recepção de repartições, onde as pessoas do público em geral possam ver e possam perceber o esforço que a área de saúde bucal está fazendo para enfrentar as suas responsabilidades, enfrentar seus desafios e trazer para dentro da nossa vida. Né? Agora, de maneira inovadora sempre. A Reciclotron é uma startup incubada no nosso ambiente de inovação que faz um trabalho de gamificação de toda a experiência de reciclagem. Quer dizer, ela torna aquela questão, além de necessária e culturalmente importante, em algo divertido e vantajoso para todos que se envolvem. Então aqui, por exemplo, a partir da participação em grandes eventos populares, não só eventos profissionais da área de odontologia, mas eventos populares, eventos onde as pessoas estão presentes, participando ali de uma maneira ampla e entendendo que todo mundo, quando vê uma escova de dente dessa, lembra, rapaz, eu também tenho resíduo de escova de dente em casa e eu acabo jogando no lixo, acabo jogando onde não devia. Bacana, vou melhorar isso, vou fazer essa reciclagem de uma maneira melhor. E aí, utilizando os aplicativos da Reciclotron, ele vai marcar reciclopontos, né, que é uma moeda digital. Quanto mais você descarta, mais reciclopontos você ganha. E esses reciclopontos podem ser trocados por ofertas, brindes, condições de apoio social, que realmente são de interesse das pessoas. E todo esse material que ele é obtido, né, ele acaba sendo enviado para a CuraCycle, né, que vai fazer recuperação desses materiais. Vem saber como uma simples caixa de papelão pode ajudar a CuraProx a reciclar centenas de itens de higiene oral. A caixa CuraCycle é distribuída em diversas clínicas odontológicas. Nela, podem ser descartados acessórios plásticos de higiene oral, independente da marca. Esse plástico se transformará em novos produtos. É quase que inacreditável que materiais reciclados possam ser transformados em produtos como mesas, cadeiras, agendas e até mesmo óculos. A reciclagem consciente dá um novo propósito ao plástico. Além disso, a CuraProx está lançando gradualmente escovas de dente com cabo de madeira.
e adaptando os produtos para um mundo cada vez mais sustentável. Junte-se a nós nesse movimento. Para solicitar a sua caixa CuraCycle, envie um e-mail para compras@curaprox.com.br e contribua para um mundo mais sustentável. Mas vocês podem ver dessa maneira que existem formas de desenvolver as soluções com responsabilidade. Entregando caminhos que são realmente úteis para a sociedade, olhando os aspectos ambientais, sociais e também os economicamente necessários, né? Além das questões ligadas aos resíduos, ao consumo de água, eletricidade, também é muito importante nós lembrarmos sobre o papel que as pessoas têm no autocuidado. Como letramentos em saúde bucal são essenciais para que as pessoas aprendam a não ficar doentes, a se cuidar melhor, a preservar a sua saúde. Essencialmente, é uma das maneiras de melhor lidar, de melhor enfrentar toda a dinâmica de sustentabilidade. Aqui nós vemos uma iniciativa de uma startup também associada no nosso hub de inovação, Aprendendo a Sorrir, que a partir do desenvolvimento de tecnologias sociais que incorporam fatos do desenvolvimento da criança, como é, por exemplo, o ciclo de erupção dentária e as convergências, né, cronológicas que aquilo tem com a aquisição de códigos da escrita e da leitura. É isso mesmo. As crianças, quando estão trocando de dente da frente, nas incisivos centrais, as famosas janelinhas, elas também estão aprendendo a ler e escrever. Esse é um momento muito saudável, muito fértil para trabalhar conceitos de letramento de saúde e ajudar a criança a entender ciência, entender a formação crítica, melhorar a capacidade dela de escrita, trazendo para dentro da vida dela algo que já é presente no seu corpo. Todo esse encontro gera um conjunto de experiências, de oportunidade para treinamento dos professores, para equipamento nas escolas, a formação de dinâmicas pedagógicas com os alunos, em busca daquele momento de incorporação realmente da atitude preventiva em saúde. Todo esse desenvolvimento nos incentivou, né, a trabalhar também de forma internacional. Um movimento que foi criado internacionalmente, ele acelerado no Brasil, ele se tornou também algo bastante presente quando nós lançamos a agenda de 18 meses rumo à COP30. Recebemos Julian Fisher, um colaborador de muitos anos, né, desde a época do FDI, quando desenvolvemos ali algumas soluções para a sustentabilidade. Trouxemos para o Brasil a participação no evento paralelo à COP de Mudanças Climáticas. Fizemos a COP 26 em Glasgow, depois fizemos a COP 28 em Dubai e, por último, fizemos a COP 29 em Baku, no Azerbaijão, onde trabalhamos conteúdos em diversos níveis de responsabilidade, né, tanto política, econômica, pesquisa e social, para que os avanços possam ser conquistados nos diversos segmentos. Aqui já entendendo que a ação climática é um dos aspectos que também precisa ser compreendido e incentivado para dentro da área de saúde bucal.
A nossa contribuição foi bastante aumentada na última edição da COP29, onde trouxemos todo um panorama preparando como seria realmente a realidade para o Brasil em 2025, quando vamos fazer a COP30. Tivemos aqui, por exemplo, um ato comemorativo bastante simbólico, onde iluminamos a estátua do Cristo Redentor, mostrando a urgência de entregar mais saúde e educação para as pessoas, planeta, paz e prosperidade. No início do ano, nós fizemos um lançamento na arena do CFO, fazendo toda uma chamada à ação sobre saúde bucal sustentável para não deixar ninguém para trás. Nesse trabalho, onde tivemos a participação do Ministério da Saúde, com a coordenação de saúde bucal, a doutora Doralice, tivemos também a presença do presidente do Conselho Federal de Odontologia, diretora da ABIMO, o presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas, e internacionalmente tivemos via online a presença do Julian Fischer, professor diretor de saúde bucal planetária da Universidade da Pensilvânia, e também Benoit Varenne, o coordenador geral da Organização Mundial de Saúde para a área de saúde bucal. Naquele instante, então, nós tivemos a oportunidade de lançar esse trabalho, nós chamando a ação, chamando a população a participar, entendendo esses 5 pontos como uma agenda que é comum a todos nós. Desenvolver sistemas de saúde bucal resilientes ao clima, integrar a sustentabilidade na educação e na formação, alavancar a pesquisa, a inovação e a colaboração, advogar pela liderança e alinhamentos de políticas, e envolver e capacitar comunidades. Esse QR Code aqui, vocês podem fazer o acesso e entender um pouco mais como essa chamada ação e como você mesmo pode participar, assinando a chamada, distribuindo esse conteúdo e participando, ajudando a construir esse futuro em saúde bucal mais sustentável. Agora, dentro dos aspectos que nos traz propriamente a educação para o desenvolvimento sustentável, nós precisamos entender que existe aqui toda uma vivência de como os objetivos de desenvolvimento sustentável podem ser integrados ao ensino de graduação em odontologia. Como cada um desses 17 objetivos pode, de fato, cooperar entre si para aumentar e melhorar a qualidade da nossa educação. Quando a gente olha isso globalmente, a gente vê que alguns países já estão dando passos nessa direção, como na Malásia, que já fez uma integração, e colocou ali o que eles estão chamando de currículo sustentável, como nos Estados Unidos e no Reino Unido, onde já práticas de meio ambiente já são colocadas em experiências de ensino, e também vivências que são colocadas nos Emirados Árabes, que mostram demandas do ponto de vista do interesse da comunidade, dos alunos e de docentes, mas ainda de barreiras institucionais que são vinculadas a práticas muito profundamente arraigadas e que ainda são difíceis de serem vencidas. Nós precisamos entender que isso não vai ser um passo de mágica, vai ser um trabalho realmente muito consistente, muito coerente, para que nós não perdamos nada, não haja nenhum tipo de perca em relação à qualidade de biossegurança, à qualidade de propriedades físicas e bioquímicas dos materiais, de eficácia e eficiência dos nossos equipamentos, porém, com visão de sustentabilidade envolvida. Nesse estudo que foi feito no levantamento de evidências e ações institucionais do EDS, da Educação para o Desenvolvimento Sustentável, nós encontramos aqui 12 estudos, esse foi um estudo de revisão de escopo, que associaram saúde bucal às ODS. Encontraram ali principalmente as ODS número 1, número 3, número 4, número 5 e número 13. Vejam a variedade das ODS que já estão sendo trabalhadas, estão sendo percebidas como importantes na graduação. A recomendação também da aprendizado ativo como uma forma de trabalhar problemas, de trabalhar o aprendizado de maneira construtiva e não somente reativa.
E temos também a percepção cada vez mais frequente da indústria, reforçando o compromisso com as ODS, né? Já já isso está se tornando uma obrigação. Já é possível ver que muitos produtos já começam a ter exigência dos seus consumidores. Mas escuta, esse plástico aí vai parar onde, hein? Escuta, não pode ter uma embalagem aqui menorzinha, não? E aqui, se é testado em animais, tem produto aqui que gera alergia, isso vai parar nas plantas, como é que é? Essas perguntas já estão sendo feitas em muitas áreas de consumo, tá? E elas já começam a ser feitas também na área de saúde bucal. Nós entendemos aqui que existem alguns caminhos para avanço, né? Nós precisamos de reformas das nossas estruturas legais, até algumas delas, mas especialmente das políticas públicas para inclusão com objetivos claros de como sustentabilidade pode realmente ser incorporada. Nós precisamos aumentar a capacitação docente, nós precisamos ter maneiras de levar esse tipo de conteúdo aos diversos níveis de docência, e também os indicadores de aprendizagem, né? Como nós podemos perceber esses indicadores sendo realizados. E aí, principalmente a partir de uma atuação ativa dos alunos, né? São certamente os grandes protagonistas da vida acadêmica, esse engajamento estudantil precisa também ser fomentado. Se a gente olhar então para o Brasil, né, como é que isso está acontecendo? Né? Você falou aí do ponto de vista internacional, Cláudio, mas e aqui no Brasil? Tem já algum trabalho em execução? Pois é, pessoal, tem sim, sabe? Ok, ainda é pequeno, né? Mas já existe sim. Um estudo, por exemplo, mostrou que 88% dos cursos brasileiros não tocam no assunto. Pô, mas aí não ajudou muito, né? Cara, ajuda sim. Só de saber que a gente está fazendo essa pergunta, as pessoas começam a botar, mas espera, por que está perguntando isso? Isso é importante? Mas de que maneira? Pera, deixa eu entender isso. Ao levantar a questão, já é muito útil. Nós temos aí um foco, mesmo para aqueles que estão fazendo essa preocupação, né, de incorporar algum tipo de conteúdo na grade curricular. Ainda existe um foco bastante expressivo na questão do manejo de resíduo. Não que não seja importante, lógico que é. É muito importante se trabalhar o manejo de resíduo. Mas sustentabilidade não é só a questão da poluição. Ela é também a questão social, ela é também a questão de diversidade, ela é também a questão de gerar oportunidades de transformação. Então, conscientizar a comunidade é extremamente urgente. Nós precisamos trabalhar isso com os alunos, precisamos trabalhar isso entre nós, docentes, mas também para fora. Trabalhar com as comunidades, que poderão, a partir desses exemplos que a gente deu ali de reciclagem de escovas de dente, por exemplo, serem melhor sensibilizadas e compreender como elas também podem fazer parte de uma saúde bucal mais sustentável. E a gente vê que algumas oportunidades e práticas já estão acontecendo. Você vê, por exemplo, na ODS 1, né, que é o combate principal à pobreza, nós temos ações voltadas para populações vulneráveis. No ODS 3, específico na área de saúde, nós temos a questão de promoção de saúde bucal em comunidades. No ODS 9, que é o de novas tecnologias, nós temos a inovação em odontologia acontecendo. E lá na ODS 10, onde você pensa em reduzir as desigualdades, aumentar equidade, por exemplo, com o trabalho responsável, com a inserção de minorias, mais destaque para o trabalho das mulheres e oportunidades, principalmente, para que todos possam ter capacidade de contribuir para o sistema. E aqui alguns caminhos que nós entendemos como importantes para a ampliação da inclusão das ODS na odontologia no Brasil. A gente vê que é importante fazer uma revisão, uma atualização dos currículos, uma capacitação pedagógica de como os docentes podem trabalhar essas pautas dentro das diversas disciplinas do arcabouço curricular odontológico e, particularmente, gente, estimular a colaboração interdisciplinar.
um dos aspectos extremamente importantes, né? Se eu tivesse que destacar o mais importante dos 17 objetivos, eu certamente diria isso. Colaboração é a palavra mais importante para o desenvolvimento sustentável. E aqui, como um grande resumo dessa questão, nós podemos ver, né, que o panorama global do ensino da sustentabilidade na odontologia, ele pode ser dividido dessa forma, né? 88% dos estudantes nunca ouviram falar, 56% das instituições, isso globalmente, não tem nenhum vínculo, nenhuma experiência com isso, 28% já estão trabalhando em algum tipo de prática e 17% das instituições têm ali alguma agenda já voltada para a inclusão de sustentabilidade no currículo. Aqui a gente pode ver algumas recomendações, né, para podermos sermos assim, mais diretos. Eu vi que estou dando um monte de spoiler, hein? Mas quero ver, nós vamos trabalhar isso com muito cuidado e muito mais profundidade na nossa oficina, lá na Abeno, né, lá em Manaus, quando vamos fazer aí a 60ª reunião, no dia 17 de julho, teremos a nossa oficina e todos vocês então são convidados a participar, estarem lá conosco para entender de maneira prática como a gente pode incluir os ODS no currículo da formação de graduação em odontologia. Aqui vocês veem alguns exemplos, por exemplo, de como a gente pode fazer realmente um mapa mental, introduzir um currículo de odontologia no centro, né? E ter ramificações para a pobreza, né? Para as ODS que lidam com a pobreza, que lidam com a fome também, que é o ODS número 2, algo que está intimamente conectado com a capacidade nutricional, a desigualdade, a inovação e a saúde, aqui para poder ficar naqueles mesmos exemplos que o panorama internacional detectou. Aqui a gente pode pensar também como que esses sistemas de inclusão eles podem ser feitos. Será que eu tenho que desenvolver uma disciplina nova, né? Criar uma disciplina chamada odontologia sustentável, e aí contar essa história toda, criar ali um grande momento de qualificação? Cara, talvez. Isso pode, inclusive, ser uma maneira interessante de uma disciplina eletiva, onde você está buscando formar uma capacitação mais aprofundada, né? Mas, na real, sustentabilidade precisa ter um conceito horizontal. Ele precisa ser transversal às diversas disciplinas. Porque todos nós, em todas as disciplinas, vão lidar com os mesmos aspectos. Preservação de recursos naturais, negócios que sejam éticos e impacto social disseminado e justo. Quer dizer, os 3 pilares da sustentabilidade, eles estão presentes em todas as operações que nós realizamos, tanto no ensino como na pesquisa e na extensão. Então, entender a inserção desses conteúdos ligados à sustentabilidade para os conteúdos que nós já fazemos, você vai até descobrir que nem é tão difícil assim. Você já, inclusive, pode até estar fazendo já algumas coisas e nem sabia. A questão aqui pode ser mais de estruturar, de entender como são essas relações e, especialmente, gerar indicadores que te ajudem a entender como que a comunidade, como que os alunos estão aproveitando e evoluindo nessa pauta. Aqui você pode ver algumas atividades práticas, né, conectadas aos ODS. Nós podemos ter desde atendimentos em comunidades, até a preparação de clínicas escolas que sejam sustentáveis. O que é uma clínica escola sustentável, né? Deixa eu dar um exemplo rápido aqui. Primeiro, ela cuida muito bem dos seus resíduos. Ela tem uma destinação segura e rastreável. O que quer dizer isso? Ah, não, mas eu tenho lá uma caixinha onde eu boto os resíduos de amálgama que eu pego. E você tem dados de quem vem buscar? Aonde vai parar aquela destinação? Ou é alguém que veio buscar, vai queimar ele na esquina só para tirar a prata? Você sabe que eles fazem isso, né, gente? O resíduo odontológico tem valor, porque tem prata. Então, esse tipo de prática, ele não ajudou em nada ao meio ambiente. Ele só tirou o resíduo de dentro do consultório. Mas ele foi para a esquina e foi incinerado ao céu aberto, liberando emissões de mercúrio. Quer dizer, tá certo? Então, esse rastreamento ele é necessário. O que é feito com os materiais de biossegurança, né?
os EPIs que nós utilizamos, por exemplo, eles estão realmente tendo uma destinação segura? Ou eles estão indo fazer parte daqueles plásticos que vão parar no mar? Vocês sabiam, gente, que 8% de todos os plásticos do mundo são de origem de EPI de saúde? Oi? 8% de todos os plásticos do mundo. É isso aí que você ouviu. São bilhões e bilhões e bilhões de peças de plásticos, desde máscaras, gorros, luvas, capotes, propéis, toucas. Tudo isso, infelizmente, é muito mal gerido pelos nossos sistemas públicos ou privados de gestão de lixo urbano. Tá? E esses resíduos acabam indo parar onde realmente não deviam. E aí, nós também oferecemos as simulações com oficinas, fazendo o trabalho de como essas experiências elas podem ser compartilhadas entre alunos e docentes. E aí, precisamos medir, precisamos entender como que isso está avançando. Então, precisamos de estágios, de indicadores que mostram em que momento nós estamos, seja lá dentro da disciplina teórica, seja nas disciplinas laboratoriais, nas disciplinas de clínica e até mesmo nos estágios de campo. Nós podemos trabalhar de forma a incentivar certas temáticas nas áreas dos TCCs, né, dos trabalhos de conclusão de cursos. Podemos mapear quais áreas que ainda estão desertas, né, no sentido de que não estão sendo trabalhadas, e desenvolver materiais educativos. Muito importante. Ajudar nossos colegas a ter mais material didático para que eles também possam incorporar esses conteúdos para dentro da dinâmica de desenvolvimento da educação para os ODS. E aí, como transformar para incluir, como incluir para transformar. Trabalhando os ODS, formando dentistas mais conscientes e ajudando a ajudando a sociedade a realmente cumprir as metas dos ODS naqueles nossos cursos, dentro das nossas áreas de atuação, mas contribuindo de maneira responsável, afirmativa, consistente e mensurável para os impactos que nossos governos, nossas instituições de ensino, sejam elas de natureza pública ou privada, vão ter, porque todos estão sendo cada vez mais cobrados de como realmente podem produzir uma diferença, como podem mostrar à sociedade que estão desenvolvendo novas soluções para melhorar a qualidade da formação profissional, melhor alinhada com o enfrentamento de mudanças climáticas, com o desenvolvimento sustentável da sociedade. E é para cumprir esse tipo de missão que nós trazemos aqui essa oportunidade. Aqui é uma pesquisa de opinião que a gente convida todos os estudantes do segmento, todos os pesquisadores, docentes, administradores universitários a participar. Tá? Essa pesquisa de opinião ela busca promover a inclusão dos ODS no currículo de graduação em odontologia, promovendo uma visão ampliada de saúde, integrando as dimensões da sustentabilidade às práticas odontológicas. É uma abordagem que fortalece o SUS, né? Ela estimula a inovação pedagógica, atende diretrizes curriculares nacionais, né, que já prevêem a incorporação de aspectos ambientais e que também orientam a formação integral e humanizada. Incorporar os ODS prepara o cirurgião dentista para os desafios sociais e ambientais do século XXI, tornando a universidade um verdadeiro agente ativo da transformação social. É uma pesquisa de opinião que ela busca identificar percepções, sugestões sobre inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos currículos de graduação em odontologia, considerando a sua relevância para a formação profissional, para as práticas do dia a dia e a responsabilidade social do ensino superior. Conto com a sua presença lá, vamos participar. Agora chega de dar spoiler, né, gente? É isso aí, pessoal, muito legal, né? Veja aqui, convite para as inscrições para a 60ª reunião da ABENO, no próximo dia, já começa no dia 15, né? E vai 16, 17 até 18 de julho. E a nossa oficina vai ser no dia 17 de julho pela manhã,
onde nós vamos realizar aí o trabalho de educação para o desenvolvimento sustentável na saúde bucal, com uma série de atividades práticas de como você também pode fazer a inclusão desse conteúdo, dessa dinâmica, desses eixos do desenvolvimento sustentável na grade curricular da graduação em odontologia, hein? E é isso, gente. A hora é essa, sabe? É a hora do engajamento, de participação, não apenas como profissionais, mas como seres humanos. Porque, ou então, o negócio aí tá meio esquisito aí fora, viu, gente? Bora nessa opção não, hein? Valeu, gente. Muito obrigado mesmo. Prazer enorme poder estar com vocês aqui, sabe? Mandem perguntas, questões, dúvidas. Tenho um prazer enorme de poder estar com vocês e responder aí essa jornada, contribuindo para o desenvolvimento coletivo, viu? Fortíssimo abraço e até Manaus, hein? 60ª reunião da Beno. Estaremos lá de 16 a 18 de julho. Até breve.